Dia 19 de abril, comemoramos o Dia do Índio, mas mesmo com história reconhecida há mais de 3 séculos, os índios e, sobretudo, os índios alagoanos vivem desde a chegada dos colonizadores enfrentando dificuldades para garantir os direitos como povo. A luta ao resgate, manutenção da própria cultura, busca pelo pertencimento à terra, são alguns dos desafios que eles enfrentam até hoje. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o professor e antropólogo Jorge Vieira. Situação de índio mesmo, né? Pois é, Miguel. Inclusive, você resgatando esse processo histórico, recentemente foi encontrada uma igaçaba, né, uma urna funerária com 900 anos de existência. E nós temos um sítio arqueológico em São Raimundo Nonato, no Piauí, que já aponta para... Foi comprovado, 12 mil anos os indígenas já estavam aqui, né? Nesse território. E outros estudos. Tem um grupo de francês também que já indica para 40 mil anos a presença do ser humano aqui nas Américas. E aí, de fato, você vê, com a colonização, esses povos indígenas tiveram seus territórios expoliados, suas vidas e suas etnias também, né? Então, infelizmente, a história do Brasil é uma história que foi construída, né, na oficialidade, esse ufanismo dessa descoberta, mas na prática foi a destruição mesmo. Descoberta de quê? De quê? De quê? Exatamente, quando na verdade esses povos já estavam aqui. E eram cerca de mais de 1000 grupos étnicos, né? Então você imagina, hoje nós temos reconhecidos 272 mais ou menos, né, povos, mas em 1500, imagina, 900 grupos foram completamente exterminados. É a história do mundo, que o Brasil só repetiu, né? A invasão de bárbaros, espanhóis, portugueses, ingleses, enfim, né? Essa é a história. A dominação da cultura e extermínio. Isso, né? Exatamente. E diga-se de passagem, a gente ainda tem, né, várias tribos organizadas, graças a trabalho de pessoas que se identificaram, né, organizações, grupos de antropólogos, enfim. E a gente ainda tem aqui em Alagoas grupos reconhecidos, mas que também continuam tendo seus direitos cesseados. Né? Cesseado. Olha, você imagina, foi muito oportuno esse tema, porque, você veja, nós tivemos, inclusive, porque a Igreja Católica que veio com os colonizadores, né, e, de fato, contribuiu e muito para a destruição dessas culturas, e o Papa João Paulo II, nas comemorações dos 500 anos, ele reconhece e pede perdão à Igreja, né, mas nós tivemos dentro da Igreja também vozes contrárias a essa prática, né, de destruição das culturas, né, com um processo de evangelização. Bartolomeu de Las Casas foi um grande lutador. Depois, como você citou, antropólogos, né, o próprio Marechal Rondon teve um papel importantíssimo, foi o primeiro presidente do Serviço de Proteção, o chamado SPI, de proteção ao índio. E depois, mais recentemente, nós temos 2 grandes, vamos dizer assim, pilares que vão defender essas populações indígenas. Que a academia, com os antropólogos, historiadores, tem um papel fundamental, mas também a própria Igreja Católica, por exemplo, com o Concílio Vaticano II, de 1962 a 65, a Igreja faz essa revisão das suas práticas, né? E a América Latina, na Conferência de Medellín, em 1968, os bispos da América Latina e do Caribe, efetivamente, tomam uma opção pastoral muito significativa, que foi a opção pelos pobres. Isso repercutiu profundamente no seio eclesial, né, e eclesiástico, mas também na sociedade como um todo, como uma voz efetiva. Tanto que, em defesa dos direitos indígenas, tanto que em 1972, aqui no Brasil, a CNBB, né, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, efetivamente cria o CIMI, que teve um papel e tem até hoje fundamental na defesa desses direitos. Então a Igreja Católica toma uma posição não de
evangelizar os índios, mas de respeitar e defender os direitos desses povos indígenas. Porque o que é o índio? É o homem nascido com as suas tradições, seu modo de gerir a economia, de atuar, de ter seus próprios deuses, enfim, com toda a sua cultura. Exatamente. Imaginar que a gente está considerando assim, o povo pobre, veja a definição, né? Os índios, quando eles eram donos disso tudo. Tudo. E você imagina que riqueza foi destruída durante esse processo, né? Como você muito bem sintetizou. Veja, a própria natureza foi destruída, espoliada, esses territórios. Eles eram donos de tudo, mas também a riqueza imaterial desses povos. Você imagina a visão de mundo que eles têm, é uma visão de mundo holística, diferente da nossa, a nossa é para depredar, destruidora, explorar, exportar, acumular. E eles não, né? Então, tem trabalhos de antropólogos belíssimos que tratam sobre isso, que como eles usam a natureza somente para as necessidades imediatas e não para a acumulação, né? Então, é muito importante isso. Nós perdemos muito, mas ainda temos, em nível de Brasil, ainda temos essas populações que eu citei, e aqui em Alagoas nós temos 12 grupos indígenas. Agora, o grande problema, Miguel, é que, e aí nós estamos, inclusive, recentemente, realizamos um seminário no SESMAC, né? E através do NAFRE, que é um núcleo acadêmico afro-indígena, e também uma sessão pública na Assembleia Legislativa, na última sexta-feira, onde nós discutimos os 30 anos da Constituição Federal, né? Ou seja, o que efetivamente a Constituição Federal garante desses povos indígenas e o que está sendo aplicado do ponto de vista dessas garantias. Então, num primeiro momento, a Constituição Federal ela é um referencial, né? É um marco na história dos povos indígenas, porque muda muitas coisas que anteriormente os povos indígenas eram considerados, por exemplo, primeiro coisa, era considerado como eram tutelados e considerados relativamente capazes. Depois, esses povos indígenas também, a cultura indígena, olha que concepção antes da Constituição de 88. A cultura indígena era um ponto de passagem. O índio não era para continuar a ser índio, era para ser aculturado, integrado à comunhão nacional. Está lá na Lei 6.001 de 1973, muito claro. Ora, a Constituição de 88 muda radicalmente essa concepção. Então, ela trata os povos indígenas, né, cabe ao Estado respeitar as culturas e organizações indígenas, né? Então, olha que referência. Então, o índio não é mais para ser aculturado, como era dito, ou integrado, mas é para ser respeitado e cabe ao Estado respeitar e proteger essas culturas. Muito que se aprova, o que está na Constituição, são marcos referenciais, são condições aplicadas e devem ser seguidas, mas muita lei no Brasil não pega. Não pega. E muito da Constituição não se é respeitado. É o que eu digo, que uma coisa é o que está positivado no texto constitucional, outra coisa é o que está na realidade. E aí, desse ponto de vista da aplicabilidade, Miguel, é muito pouco, extremamente, ou quase nada. Está entendendo? Por exemplo, do ponto de vista, vamos pegar as questões concretas. Houve um avanço do ponto de vista, nesse sentido do reconhecimento das culturas indígenas, da autonomia, do ponto de vista do reconhecimento do Estado, dessa realidade que é da diversidade, mas do ponto de vista das questões concretas, da garantia dos direitos, por exemplo, a questão da terra. O artigo 67 das disposições transitórias da Constituição determina um prazo de 5 anos para que a União, após a promulgação, demarque todas as terras indígenas do Brasil. Olha que foi em 88, 93, já deveriam as terras, os territórios consolidados. Pasmem, hoje completamente paralisado o processo de demarcação. Olha, 30 anos
e a demarcação dos territórios indígenas. E pegar Alagoas, os 12 povos indígenas de Alagoas não têm ainda suas terras demarcadas. Então, olha o problema, primeira coisa, né? Os 12 povos que resistiram, que ainda... E que ainda, exatamente. Porque em 1872, o então presidente da província de Alagoas, Luiz Rômulo Pérez Moreno, ele decretou a extinção desses aldeamentos. E eram 20 grupos indígenas naquele momento, está entendendo? Então, eles ficaram no anonimato. Um século depois, na década de 70, que eles ressurgem, né, no processo de redemocratização do país e reivindicam esses direitos. Então, e o presidente da província, por que extinguiu os aldeamentos? Para passar os territórios, aquelas terras desses 20 grupos, para presidente de câmaras de vereadores e para fazendeiros. Então, veja como é o processo, como é constituído o ordenamento jurídico brasileiro antes de 88, né? E, então, depois disso, nós temos a questão da educação, que é um problema seríssimo, porque no governo, desde o governo Ronaldo Lessa, vem se perpetuando, né? Que foi transferido da FUNAI para o Estado, a responsabilidade. Tivemos alguns avanços aí em recuperação de escola, a própria UNEAL que formou, isso é importante destacar, né? Formou professores indígenas e agora já está com um novo projeto para nova turma entrar na UNEAL para essa formação específica, mas lá na ponta, né, está faltando, tem dessas comunidades indígenas, tem umas que nem sequer tem o prédio escolar. Imagina o professor, imagina a escola. Continuam estudando na cidade do município, na escola do município, e deixando de aprender e está alimentando suas tradições, sua história, etc. Né? Então, e a questão da saúde, que o que se tem até hoje da saúde ainda é do governo Lula, você imagine, que foi a criação da SESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, de Assistência à Saúde Indígena, que é o que está garantindo minimamente as condições de assistência de saúde com equipes multidisciplinares, mas mesmo assim, no atual governo Temer, eles estão esvaziando completamente a questão de recursos e de contratação e capacitação dos profissionais. Como é que está a organização indígena no Brasil e em Alagoas, professor? Eu acho que a organização indígena sofre o mesmo processo que dos movimentos sociais, né? Infelizmente, as articulações indígenas em nível nacional, que nós já tivemos com muita força, hoje não está com a força que tivemos, como eu disse anteriormente. Do ponto de vista das comunidades indígenas, estão extremamente fragilizadas, devido exatamente... porque, imagine nós, Miguel, em off você até dizia algo que eu vou dizer agora do meu ponto de vista. Diante da monstruosidade do sistema, a gente se sente impotente. Você imagine as comunidades indígenas, né, com a fragilidade que já tem nesse processo. Está entendendo? Então, infelizmente, é isso. Agora, mesmo diante dessa situação toda, os povos indígenas continuam resistindo, discutindo, participando e reivindicando os seus direitos. Conversamos com Jorge Vieira, professor e antropólogo. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado. O Pauta Especial fica por aqui. Voltamos no nosso próximo encontro, sempre às 11h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá.